É com essa convicção, com esse temor, que eu quero começar a minha mensagem hoje. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me quer bem. Essa é uma verdade que você tem que deixar tomar conta do teu coração aqui, por favor. Esse é um momento muito especial de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu quero falar sobre a vigilância. Eu quero falar sobre como é que nós podemos calar a voz da negatividade. Deus nos criou para uma vida vitoriosa. Acredite nisso, Ele nos quer bem. Ele nos quer bem. E eu vejo, irmãos, que Deus está nos dando oportunidades para nós percebermos que nós não podemos romantizar a vida. Escute isto. Nós não podemos romantizar a vida. Nesta vida, como eu tenho dito nas minhas pregações, nós sofremos dores. Nesta vida, muitas vezes, nós enfrentamos perdas. Caminhamos perigosamente pelo vale da sombra da morte. Não só uma, mas muitas vezes. E é verdade também. Nós temos que admitir que nós seremos cercados, algumas vezes, por pessoas com maldade no coração. E também nós temos que reconhecer que as circunstâncias, elas não são favoráveis a todo o tempo. As tragédias também rondam a nossa casa. Nós temos que estar conscientes disto, que nós teremos dificuldades. Sim. Nós não podemos de maneira nenhuma romantizar a vida, porque a vida, ela pode ser dura, ela pode ser cruel, mas Deus é justo, e Deus tem interesse em mim, e tem interesse em você. Nesta mensagem, eu vou me basear em Davi, e eu espero que você esteja vendo, que o Velho Testamento não é só um livro de velhas histórias, que as histórias do Velho Testamento têm a ver com o nosso dia, hoje, com a nossa vida hoje. E é de Davi, uma palavra profética, que eu quero, meus irmãos, trazer para cada um dos irmãos aqui. Davi, num determinado momento, ele conta na Bíblia, como a negatividade atingiu a vida dele. Talvez é que existem pessoas que estão sendo atacadas pela negatividade. E Davi, ele descreveu como que a calamidade chegou na vida dele e quase o devorou. Davi, ele confessa que existiu momentos que ele se viu perdido. Houve momento que ele se sentiu frágil. Ele afirma que o desamparo já estava tomando conta da alma dele. E foi exatamente nesse momento que ele testemunha que Deus agiu na vida dele. Que Deus agiu naquilo que parecia uma bagunça. Veja o testemunho de Davi, no 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 18 e no versículo 20. Davi diz assim: livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Olha essa palavra. Olha esse texto. Veja, não é coincidência. Deus está trazendo palavras que combinam com o momento de muitas pessoas. Veja como é que Deus está nos falando aqui. Deus está dizendo assim: assim como eu livrei Davi do seu inimigo mais poderoso, eu vou livrar você. Deus está falando conosco hoje aqui. Filho, Deus está dizendo, não acredite na voz da negatividade. Veja como é que o testemunho de Davi continua no verso 19. Ele diz assim: eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Oh, irmãos, Deus está falando conosco. Deus está dizendo: filho, quando chegar o dia da calamidade na sua vida, eu vou ser o teu amparo. Eu vou ser o teu amparo. Deus está dizendo: não tenha medo, não dê ouvido à voz da negatividade, vigia. Eu acredito, meus irmãos, que o testemunho de Davi foi registrado no Velho Testamento
para ele ser também visto por mim e por você como uma promessa de Deus, como uma garantia divina. Veja agora o verso 20, como é que Davi vai registrando o seu testemunho. Ele diz assim: deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Poxa vida, que palavra! Será que você não percebe? O porquê que essas palavras estão registradas na Bíblia? Exatamente para esse momento, exatamente para essa hora, da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Davi está dizendo: olha, Ele me amparou, Ele me deu ampla liberdade, Ele livrou-me, porque Ele me quer bem. Por favor, preste atenção, dê valor a esta palavra. Acredite naquilo que Deus está falando. Deus te quer bem. Deus te quer bem. O mal não quer que você acredite. A negatividade não quer que você acredite. Mas Deus está gritando até nas canções, nas palavras das canções. E agora, nesse momento, Ele está dizendo: eu te quero bem, eu te quero bem, eu te quero bem, eu te amo. Eu sondo a tua vida, não para descobrir teus defeitos, porque eu já conheço todos. Antes de você nascer, eu te vi. Mas eu sondo a tua vida, porque eu conheço a tua estrutura. E eu te amo, eu te quero bem. Eu tenho algo glorioso para você. Acredita, não acredita na voz da negatividade. A voz da negatividade, ela vai dizer para você que Deus não te ama. Que se Ele te amasse, você não estaria passando por isso, por aquilo outro. Não acredita. Não acredita. Ele te quer bem. Ele te ama. Deus ama você. No ano de 2001, quando eu sepultei minha esposa, antes de sepultá-la, um dia eu cheguei em casa, ela estava diferente. Ela estava nos seus últimos dias de vida. Ela andava meio calada, bem calada. Mas naquele dia o rosto dela estava brilhando. Eu falei: Leonice, o que aconteceu? Ela disse: sabe, acredita, eu tive uma visitação de Deus. Olha, lembra daquele texto que eu li lá em Samuel, lá que Deus ia me libertar, porque Ele me quer bem. Lembra? Eu falei: eu lembro. Pois então, hoje, está na minha leitura devocional, está no Salmo 18, o mesmo texto, repetido 2 vezes. Por que Deus repetiu 2 vezes? Porque Ele queria que eu escutasse quando eu descobri a doença. E Ele queria que eu escutasse de novo, agora quando eu estou talvez nos meus últimos dias. Ele me quer bem. Jacó, meu bem, Ele me quer bem. E Ele vai me dar ampla liberdade. Ela morreu alguns dias depois. Eu tive acesso a um dos seus escritos, o último escrito dela, depois da morte dela. E ela disse: descansa minha alma, porque Ele me quer bem. Ele me deu ampla liberdade. Mas o mal, como é que ele quer que você sinta? O mal quer colocar o dedo, a negatividade quer botar o dedo na tua ferida. Ele não quer que você assuma a perspectiva de que Deus nos quer bem. Ele quer nos tornar em pessoas negativas, em pessoas pessimistas, em pessoas reclamanas. Por isso, nós temos um Deus que por vezes Ele já tem nos salvado, Ele tem nos amparado, Ele tem sido o nosso socorro, e nós podemos confiar. Nós não podemos permitir que o diabo aumente o tamanho da nossa dor. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que a negatividade tente diminuir a nossa força, aumentando a intensidade das nossas dores. A negatividade, ela lutará para nós acreditarmos que as dificuldades, as nossas lutas são as maiores, são mais difíceis do que nós estamos pensando. A negatividade, ela vai lutar para que nós vejamos os nossos obstáculos como gigantes, intransponíveis, que nós não podemos com eles. E nós temos que nos lembrar sempre que o mal vai sempre pegar aquele ponto de dor, fazendo a dor se tornar mais aguda, para que nós deixemos de acreditar que Ele nos quer bem, mas Ele nos quer bem. Por isso nós temos que adotar a postura de olhar a vida da seguinte postura:
condição para um milagre é a dificuldade. A condição para um milagre ainda maior é a impossibilidade. Eu lhe pergunto, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua grande impossibilidade? A voz da negatividade vai dizer, é grande demais, é impossível. Mas Jesus está nos chamando a atenção que nós podemos olhar para isso como matéria-prima do milagre da ação de Deus na nossa vida. Claro, meus irmãos, que nós precisamos reconhecer que nós temos fraquezas. Todos nós sabemos que a nossa força humana, ela não é suficiente, ela é muito pequena. Todavia, meus irmãos, nós não podemos permitir que as nossas limitações nos transformem em pessoas fracas. Escute o que Deus está dizendo. Nós precisamos escolher a atitude daquele que crê. E a atitude daquele que crê é esta: minhas dificuldades, os meus impossíveis, são matérias-prima do milagre de Deus na minha vida. Eu hei de ver o milagre de Deus, eu hei de ver as coisas grandiosas que Deus está fazendo na minha vida. Nós podemos, irmãos, por favor, escute isto. Ó Espírito Santo, clarifique isso na mente das pessoas. Nós podemos e nós devemos escolher a atitude que nós vamos ter perante a vida. E aqui, irmãos, neste momento do culto, não é a primeira vez deste ano que eu sinto impelido por Deus de trazer um texto bíblico que eu tenho certeza que Deus está trazendo para pessoas que estão aqui. É o texto de Provérbios 24, versículo 10. Olha como é que esse texto é claro. Olha como é que Deus fala com clareza. Está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha que palavra que Deus usa. Eu fiquei relutante com essa palavra frouxo, na versão que eu trouxe para os irmãos. Disse, é muito ofensiva. Mas Deus diz, não. Deus está nos sacudindo aqui. Tá bom, o dia é de angústia, sim, mas não é hora de frouxidão. Deus está nos sacudindo. Veja, meus irmãos, com muita clareza, que Deus está dizendo a cada um de nós. Ele está afirmando assim, ó: no dia da angústia, que certamente chegará a você, você pode escolher a sua atitude. Você pode olhar para esse momento com frouxidão, como um fraco faz. Ou você pode escolher se demonstrar confiante, com olhar naquele que pode todas as coisas. Deus está dizendo, você pode escolher a atitude. Você não pode escolher o dia que a dificuldade vai chegar, o dia que a calamidade acontece, mas você pode escolher qual será o impacto que a dificuldade e a calamidade vai ter sobre a sua vida. Deus está dizendo, se você se mostrar fraco no dia da dificuldade, a sua força será pequena. Então Deus está nos alertando. Escolha ser uma pessoa com uma atitude de fé, porque a minha força, diz Deus, se manifestará na sua vida, porque a vida de Cristo é vida vertendo vida na minha vida. Oh, Espírito Santo, revele esta verdade às pessoas que estão aqui. Deus está dizendo, não romantize a vida, mas também não permita que a negatividade transforme sua dor como sendo a maior, como sendo a única. Existem momentos que nós estamos passando, que outros estão também passando. Isso faz parte da vida. Isso nos coloca no patamar de que nós não estamos sozinhos. Esse não é um problema só nosso. Sua dor não é a maior. Isso coloca a gente na perspectiva da normalidade. Foi isso que eu tentei falar com os irmãos na última mensagem. Agora, para que o milagre de Deus aconteça em nós, nós precisamos escolher acionar os gatilhos da fé e desarmar os gatilhos da negatividade. É muito importante. Quero trazer isso daqui de volta, sobre a questão de gatilhos. Deus espera que nós olhemos para nossas dificuldades e as nossas impossibilidades como a oportunidade de Deus fazer algo maravilhoso. E eu quero que você declare isso. Eu creio que Deus pode fazer isto.
Diga isso, eu creio que Deus pode fazer isso. Diga, Deus está fazendo algo grande na minha vida. Diga. Você crê nisso? Diga um amém. Deus espera, meus irmãos, que nós olhemos para esse momento como um momento especial de Deus. Não é punição de Deus, não é castigo de Deus, é bênção de Deus, é bênção de Deus, é bênção de Deus. Algo grandioso está para acontecer. Vamos relembrar, meus irmãos, a definição de gatilho que nós falamos na mensagem passada. Gatilhos são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. E aqui eu quero parar. Eu quero falar, Espírito Santo, eu clamo ao Senhor agora para que o Senhor nos dê revelação disto. Porque se nós compreendermos a Tua palavra, a negatividade vai calar a boca, Senhor, e nós vamos vencer. Jesus nos ajude. Tanto a fé, meus irmãos, como a negatividade eles irão mandar para o nosso cérebro estímulos, esses que eu chamo de gatilhos, que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão na vida, a cada dia. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é escolher qual será o estímulo que nós vamos permitir que influencie a nossa vida. E o que isso vai exigir de nós? Vigilância. Vai exigir foco. Uma vigilância diária e constante na nossa mente, no nosso sentimento e no nosso procedimento. 3 áreas importantíssimas da nossa vida: mente, sentimento, as emoções e a conduta. A prática da vigilância, ela cria em nós o quê? O hábito de nos fazer pessoas que nós passamos sobre o crivo da nossa consciência, orientada pela palavra de Deus, todas as coisas, todos os pensamentos, todas as nossas emoções e todas as nossas condutas. Isso nos aponta para a vigilância. O que Deus espera então de mim e de você para calar a negatividade? Ele espera a nossa vigilância. Deus espera que nós vigiemos as ameaças ocultas. Essas ameaças que as pessoas que estão à nossa volta não veem, mas que nós percebemos. Por favor, leve isto a sério. Existe aqui homens e mulheres, moças e rapazes que estão sob a ameaça do mal, ameaças ocultas que você tem que perceber. Deus espera que nós vigiemos. Deus espera que você esteja diariamente em uma posição de alerta, como um sentinela. Literalmente, Deus espera que você esteja antenado. Mas por que nós precisamos aguçar a nossa vigilância, a nossa percepção? Devido aos gatilhos da negatividade, os estímulos da negatividade, devido à ação do mal em conquistar a nossa reflexão, a nossa mente. Eu mostro para os irmãos, a Bíblia é muito clara. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí. Preste atenção nessas palavras. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja, irmãos, esse texto está nos alertando. Está dizendo, fiquem vigiando. O mal está ao redor. A negatividade quer destruir a sua forma de pensar. Como é que o mal vai nos destruir? Usando os gatilhos da negatividade. Ele lutará para nos conquistar, para dominar a nossa mente, a nossa reflexão, a nossa maneira de pensar. Deus não espera que você se torne uma pessoa mórbida, introspectiva, taciturna. Uma pessoa assim fica olhando para o futuro e não vive o hoje. Mas o que Deus espera? Deus espera que você mantenha a posição de alerta, que você mantenha a memória aguçada diante de todas as situações da vida. Eu gosto, irmãos, de uma frase do Oswaldo Chambers, que eu trouxe para vocês aqui hoje, um homem de Deus, aquele escritor do livro Tudo para Ele. Ele coloca assim, uma força não vigiada é fraqueza dobrada. Por favor, irmãos, preste atenção aqui. Dê atenção a esta frase. Uma força não vigiada é fraqueza dobrada. Porque é aí que as coisinhas insignificantes solapam. E a gente vê isso. Uma mulher bonita,
mas que não vigia, aquela área de força, fraqueza dobrada. Um homem inteligente, sabido, mas que não vigia a sua força, é por ali que o mal desgraça. É ali que o mal arrebenta. As coisinhas insignificantes solapam. Por favor, considere isso neste momento. Os personagens da Bíblia que caíram, todos eles caíram nos seus pontos fortes, nas suas áreas de força. Nunca naquilo que eles eram fracos, mas nas áreas de força. E aqui Deus está chamando a nossa atenção. Será que isso não está acontecendo comigo, com você? Uma força não vigiada é fraqueza dobrada. Qual é a opção que eu e você temos para nós nos mantermos guardados pelo poder de Deus? Nós precisamos vigiar, clamar ao Senhor. Portanto, como é que nós identificamos os gatilhos que constroem uma vida positiva e desarmamos aqueles que é a fala da negatividade? E é aqui que eu volto para a vida de Davi de novo. Eu vejo no Salmo 139, no versículo 23, no versículo 24. Eu peço que você leia comigo. Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Eu vejo aqui nesse texto pelo menos 3 ações para nós calarmos a voz da negatividade. Eu quero apontar para vocês. Primeiro, a primeira maneira de calarmos a voz da negatividade é vigiarmos o conteúdo da nossa reflexão. O conteúdo da nossa reflexão. Irmãos, é o nosso dever fazermos a vigilância diária da nossa mente, da nossa vida interior. Nós precisamos assumir o controle dos nossos pensamentos. Nós precisamos identificar todo pensamento negativo. O que é pensamento negativo? Pensamento negativo é qualquer pensamento que desencadeia sentimentos e comportamentos que não combinam com Jesus. São pensamentos de ofensa, são pensamentos destrutivos que geram divisão entre pessoas, são pensamentos que, ao invés de nos motivar a viver a fé em Cristo, eles nos afastam da fé em Cristo. Eu preciso destacar, meus irmãos, que a chave para uma vida satisfatória é nós fazermos uma coletânea de pensamentos que combinam com a Bíblia, com a palavra de Deus, e estipularmos esses pensamentos como o conteúdo da nossa mente para pensar todos os dias. É isso que enche a nossa vida de satisfação. Por quê? Porque o pensamento é um guia para a ação. Guarde isso, o pensamento é um guia para os nossos procedimentos. O pensamento é o guia para a nossa conduta. Você precisa saber, irmãos, e todos nós precisamos saber, se um pensamento não der origem a atitudes bíblicas, esse pensamento não tem utilidade. Nós temos que arrancar da nossa mente. Os pensamentos voluntários, aqueles que nós temos por livre espontaneidade nossa, eles não só revelam quem nós somos, mas revelam quais as pessoas que nós nos tornaremos. No que você pensa? Quando você está livre, para onde a sua mente corre? Isso revela quem você é e quem você pode se tornar. Por isso que você tem que escolher o teu pensamento. Assumir o controle da nossa reflexão é prioritário. Por quê? Porque o pensamento, ele vai mandar o estímulo, ele vai nos criar dentro de nós um estímulo que vai gerar sentimento, e o sentimento vai disparar a ação. O pensamento instiga o sentimento, e o sentimento dispara a ação. Fiz um teste. E eu falei para as pessoas que estavam aqui à noite, que seria legal se eles fizessem um dia desse um prato. Falei do jiló e falei do fígado. Falei, pega um filézão de fígado bem grandão, bem fresco assim. Deixa ele temperado um pouquinho.
ali por uns 10, 15 minutos, depois você coloca numa frigideira bem quente, com pouco óleo, e coloca ali, sela daqui, sela do outro lado, 2 minutinhos de um lado do outro, coloca a parte, depois tu coloca lá a cebola, o alho, aquela coisa toda, e vai fritando ali, e dá uma mexida no jiló, junto, uma refogada no jiló, depois fatia aquele fígado, e quando tiver já prontinho aqui, joga o fígado de volta, coloca pimenta e farinha Deus em cima e come. Já mandou estímulo para o cérebro. Já tem gente pensando, é uma boa ideia, vou fazer em casa um negócio desse qualquer dia desse. E tem gente que diz, sangue de Jesus tem poder, não vou fazer isso daí de jeito nenhum, porque não tolera esse negócio. Mas o estímulo foi. No outro dia teve um punhado de gente publicando no Face, receita do pastor, receita do pastor. Todo mundo, eu vou fazer também. Porque, meus irmãos, o pensamento extinga o sentimento, e o sentimento dispara a ação. Irmãos, presta atenção, isso aqui tem tudo a ver para a gente fechar a boca da negatividade. Você percebe como é que funciona o gatilho mental? Tudo começa na nossa mente. Por isso nós precisamos vigiar todo momento a nossa reflexão. Nós temos que colocar um guarda na nossa reflexão e identificar todo pensamento negativo. E eu vejo que o salmista é um exemplo para nós. Veja o versículo 23, como é que ele ora. Ele ora assim: Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos à prova. Você percebe o que Deus está falando aqui? O salmista começa uma investigação na mente. Ele está à procura de qualquer pensamento negativo. Davi sabia que é na nossa mente que os nossos problemas se originam. É ali que começa tudo. Portanto, avalie. Qual é a qualidade da sua mente? Que tipo de pensamento está povoando a sua reflexão? Deus espera que você identifique esses pensamentos negativos e que você diga não para eles. Nós temos que banir todo pensamento que gera sentimentos que não são coerentes com Jesus. Deus está falando aqui, muda esse pensamento, tira isso da sua mente, você pode fazer isso. Deus espera que nós colocamos em prática o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Veja, o pensamento vai chegar. E você vai dizer não, pensamento. Esse é o pensamento da voz negativa, da negatividade. Negatividade eu rejeito. Você diz que eu não posso, mas a Bíblia diz que eu posso em Cristo Jesus. Você diz, mas está vendo, você não entende, não faz sentido nenhum. A Bíblia diz que não precisa fazer sentido para mim, que eu posso confiar na mão dele, que na mão dele faz sentido, porque nada surpreende o meu Deus vai além, ele é poderoso. Quais são os pensamentos negativos que ainda estão na sua mente? Quais são os gatilhos da fala da negatividade que estão dominando a sua reflexão? Talvez a tua mãe falou, talvez teu pai falou, um tio, uma tia, um amigo, um espírito do Satanás falou para você. Você nunca vai ser nada, é um zero à esquerda. Mas Deus está dizendo para você tanto tempo: eu te amo, filho, criei você com um propósito, comigo você pode ir além, mais do que vencedor. Acredita na voz de Jesus. Desarma esse pensamento negativo, o gatilho da negatividade. Leve esse pensamento a obedecer Jesus. Pode ser que sozinho eu não tenha valor nenhum, mas depois que Jesus me habitou, eu sou precioso para Deus, e agora o poder do Espírito Santo dele habita em mim, e eu posso em nome do Senhor Jesus. Segunda maneira de nós calarmos a voz da negatividade é vigiarmos nossos sentimentos, as nossas emoções. Veja, meus irmãos, que eu estou falando para vocês que o pensamento desenha o quadro. Ele desenha o quadro no nosso cérebro, e o cérebro cria o sentimento. Veja que alguns de vocês, quando eu falei do fígado, você diz, pelo amor de Deus, não de jeito nenhum. Mas tem outros que disseram assim, não, mas eu tenho um quadro maravilhoso do fígado. E vocês já disseram, amanhã mesmo, hoje não vai dar, porque não tem supermercado aberto nessa hora com fígado fresco, mas é amanhã mesmo. É amanhã à tarde, que essa farinha deusa, com aquela pimenta lá em casa, você já começou a fazer o desdobramento de como é que você vai comer aquilo, como é que você vai botar o jiló, e como é que vai ser a cebola, se vai ser julienne, ou se vai ser cubinho, ou se vai ser fininha, como é que é, tu já está matutando tudo, porque, e não é só isso, a boca já está enchendo d'água, e alguns estão querendo vomitar já nesse momento. Por quê? O estímulo chega no cérebro, o cérebro cria o quadro, aí ele gera o sentimento, e o sentimento está aí, pode ser bom ou positivo, dependendo do estímulo que você está querendo, aceitando.
E essas emoções se tornam a base daquilo que nós vamos viver, daquilo que nós vamos escolher colocar em prática. Por isso, irmãos e irmãs, a vitória sobre a negatividade, ela prossegue com a nossa resistência no nosso sentimento. Olha o que está escrito no Salmo 139, no versículo 23. Veja comigo. Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Agora veja que Davi, ele vai um pouquinho mais longe dos pensamentos. Ele vai agora nos sentimentos. Ele vai para as emoções. Ele procura identificar se tem alguma emoção tóxica. Ele procura identificar por sentimentos negativos. Ele mostra sua vigilância também nos sentimentos, com o propósito de calar a fala da negatividade, orando a Deus. Ó Deus, me ajude a não permitir que os meus sentimentos e as minhas emoções tenham a última palavra sobre mim. Ontem eu estava vendo, o meu celular já tem umas listas de canções, às vezes ele está lá no Spotify, aí ele já entra direto. E entrou numa seleção de música que o Spotify coloca, de um tal de Márcio Greik, você se lembra? É de um cara lá dos anos 70, quem deu risada alta aí porque já lembra. E começou a cantar, como é que é uma das músicas? Agora até esqueço. Eu sei que eram as músicas assim que eu comecei a sentir a desgraça na vida, gente. Que é aquele negócio. Nada do que fomos, nós vamos viver, aquela coisa, aquele negócio. Eu falei assim para a Sueli, ô Sueli, você está prestando atenção como é que é a coisa? A música leva a gente de volta para o momento que a gente assistiu aquela música, criando a nostalgia daquele momento. Mas a lembrança é burra. Ela diz, como lembrança é burra? A lembrança sempre repete aquele daquele momento. Então, se a lembrança daquela música é boa, a lembrança que você tem é alegre. Mas se a lembrança é ruim, é triste, porque a lembrança é burra. É por isso que a Bíblia diz, em Lamentações, que você tem que trazer à lembrança o que traz esperança e fé no teu Deus, e não a lembrança da tristeza. Se você então ficar trazendo a lembrança, me deixa aqui no chão, me deixa aqui no chão, me deixa aqui no chão, fica no chão então, infeliz. Não tem como ajudar. Aí eu falei, nega, vamos mudar o rumo dessa música, desliga essa desgraça aí, porque eu quero lembrar coisa boa. Você tem que gerar as emoções, você não pode deixar as emoções. Tem dia que você levanta, sei lá, gente, acho que vai acontecer uma desgraça. Porque eu estou sentindo uma desgraça aqui dentro de mim. Gente, eu estou com um sentimento de morte. Pastor, ora para mim, o sangue de Jesus tem poder. Tem um espírito de morte me atacando, irmão, toma jeito. Sentimento é uma coisa que a gente diz não. Não, eu não vou alimentar esse sentimento. Está escrito na palavra que eu vou trazer a lembrança que me traz esperança. Eu não vou ficar lembrando agora tudo quanto é maldade dos outros, não. E eu não vou ficar lembrando dessas coisas tristes, não. Vou mudar minha mente. Davi sabia, meus irmãos, que pensamentos negativos geram sentimentos negativos. Então ele toma cuidado também com as suas emoções. Ele percebe que toda emoção que não contribui com a fé é a voz da negatividade. Ele percebe que ele tem que escolher aonde colocar o seu foco. Ele percebe que ele tem que colocar o seu pensamento nas possibilidades divinas. E é assim que ele age. É por isso que tantas pessoas sofrem com sentimentos negativos. Elas não identificam os pensamentos negativos e nem expulsam os sentimentos negativos. É por isso que são dominadas por sentimento de derrota, de frustração, de raiva, de tantos outros sentimentos problemáticos. Deus espera que você e eu resistamos a esses sentimentos ao ponto de tornar realidade o que está escrito na Bíblia em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda esse texto. Você nunca vai ver Jesus em nenhum lugar na Bíblia com sentimento ruim. Nunca. Eu desafio você a olhar. Jesus é com sentimento ruim. Ele não estava com sentimento ruim. Mesmo quando ele estava lá no Getsemane, que ele estava em profunda angústia, e ele não estava com sentimento ruim, querendo botar Deus para fora, o senhor não está com nada disso, você encontra Jesus com isso. Um exemplo claro, que Jesus não tinha sentimento ruim, foi quando Judas, aquele cabra safado, que traiu Jesus.
O Judas está vindo na direção de Jesus. Jesus sabe o que aquele cabra safado veio fazer, mas ele não fala para ele assim: o que é aí, ó, traíra? Sem vergonha, o que está fazendo aqui? Não, ele olha para o Judas e diz assim: aqui vieste, amigo. Aqui vieste, amigo. Jesus não tinha nenhum sentimento problemático. O mal vai lutar. Escuta, irmã, em nome de Jesus. Você que enfrenta a depressão, você que enfrenta um punhado de tristeza na vida, o mal vai lutar para você se tornar uma pessoa com sentimentos negativos, com emoções adoecidas, com emoções tóxicas. Nós precisamos, meus irmãos, saber que nós podemos alimentar um sentimento negativo, ou nós podemos escolher um sentimento positivo. Isto é possível a mim e a você. Por quê? Porque a Bíblia afirma que nós podemos discernir a vida através da mente de Jesus. Nós podemos fazer isso através da mente de Cristo, que já foi dada para nós. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que então acontece? Uma vez que nós temos a mente de Cristo, nós podemos disparar os pensamentos de Cristo. E os pensamentos de Cristo disparam os sentimentos de Cristo. E os sentimentos de Cristo vai gerar em nós uma atitude positiva. E a fala da negatividade é calada. Ao invés dos pensamentos negativos ser o gatilho, Jesus se torna o gatilho da vitória. E para nós terminarmos, em terceiro lugar, para nós calarmos a voz da negatividade, nós temos que vigiar a nossa conduta diária. Nós precisamos escolher o nosso procedimento a dedo, meus irmãos. A nossa conduta a cada dia a dedo. Preste bem atenção. A voz da negatividade lutará para conquistar a sua conduta. Ela vai tentar estabelecer a conduta do erro. Se a negatividade ganhar sua forma de pensar e de sentir, ela literalmente vai conduzir você a decisões precipitadas, a condutas negativas, a ações sem equilíbrios. Sabe o que vai acontecer? Vai se caracterizar uma vida de pânico. Por favor, não deixe nada tirar a tua atenção agora. Uma vida de pânico. A negatividade deseja ver você descontrolado, acionando o gatilho da negatividade, do eu não posso. É por isso que, para vigiarmos a nossa conduta e calarmos a voz da negatividade, nós temos que orar diariamente a oração do salmista Davi, que está no Salmo 139, no versículo 24. Olha o que ele diz: por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo. Veja que o salmista está atento sobre a qualidade dos seus pensamentos. Ele está focado a ver a qualidade das suas emoções, mas ele não para aí. Ele vai mais à frente, no versículo 24. Ele diz: descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Davi chega à sua vigilância na sua conduta, no seu procedimento. O Davi, ele está focado em definir: não, eu não quero nenhum gatilho aqui. Se tiver algum procedimento meu que está cooperando para a voz da negatividade, eu não quero na minha vida. Ele sabe que é assim que nós destruímos a voz da negatividade e construímos uma atitude que gera força para nós não desistirmos na vida. Davi está vigilante, porque ele já havia compreendido que pensamentos negativos geram sentimentos negativos, e sentimentos negativos geram uma conduta negativa. Irmãos e irmãs, Deus espera que eu e você a cada dia acionemos o gatilho da fé. É assim que nós vamos ouvir de Deus a cada dia:
meu filho, eu sou o teu amparo, meu filho, eu venci o seu inimigo mais forte, e quando chegar a calamidade, meu filho, eu não vou embora. As dificuldades suas são oportunidades minhas para eu manifestar na sua vida o meu poder. Não acredite na voz da negatividade. Eu vou lhe dar ampla liberdade, eu te conheço, eu sei qual é a sua estrutura, mas você pode confiar em mim. Meus planos são de paz e de bênção para a sua vida. Eu te quero bem. Eu te quero bem. Eu acho que vale a pena, meus irmãos, eu repetir a leitura de 2 Samuel, no capítulo 28, no versículo 18. Veja, no versículo 20, olha o que está escrito no versículo 20: deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Pois me quer bem. Diga comigo: pois me quer bem, pois me quer bem. Diga: Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus me quer bem. Missionária Central de Maringá